Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos corrigir aqui uma lista de exercícios sobre derivadas usando as regras de derivação. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu dividi ele em duas partes. Então, a primeira parte, nós vamos corrigir aí algumas questões sobre derivadas, né? Deriva as funções, então as funções da letra A até a letra J. Na segunda parte, o restante da lista, beleza? Então, para quem está chegando agora no canal, que não acompanhou a primeira aula de derivada envolvendo a definição e derivada usando regras de derivação, eu vou deixar ao final do vídeo, certo? Os links das duas aulas anteriores. Então, confiram lá antes de chegar aqui nessa lista. Para quem já está afiado nessas regras de derivação, então dê um tempinho aí no vídeo, tenta resolver as questões e na sequência você confere se acertou ou não. Então vamos lá. Então a primeira alternativa, a letra A, nós temos uma função simples, né? Uma função h de x, onde x está elevado à 15ª potência. Como é que a gente deriva isso, professor? Então vamos lá. Então a derivada da função h se faz assim, ó. Esse 15, você passa ele multiplicando o x, então vai ficar aqui. Você desce ele, né, multiplicando, então vai ficar aqui 15, que multiplica a variável x, e o expoente você subtrai de 1, então vai ficar 15 menos 1. Então aqui vai ficar 14. Massa? Vamos lá para B. No mesmo esquema aqui, a letra B. Então a derivada de f de x passa a ser quem? Derivada linha, né? Ó, f linha de x. Então o 11, que é o meu expoente, ó, ele passa multiplicando o 8. Então aqui vai ficar 88. E o expoente vai subtrair de 1. Então 11 menos 1, aqui passa a ser 10. Vamos lá. Na letra C, então olha aí o que é que eu tenho na C. Na C, observe que eu tenho como se fosse uma subtração de duas partes, certo? Professor, eu posso derivar isso aqui como se fosse duas funções, né? Subtraindo ou somando aqui. Eu posso fazer a derivada separada? Pode. Lembre que essa segunda parte, né, raiz de 3 sobre 7, isso aqui é um número. Então, a derivada da constante, isso aqui é zero, certo? Então, eu já consigo eliminar aqui essa última parte. E a primeira parte, nós faremos o seguinte, ó. O 3, que é o expoente, ele desce multiplicando o 7, então vai ficar menos 21 sobre 8. E o expoente da variável você subtrai de 1, então 3 menos 1, aqui passa a ser 2. Então, esse é o resultado da derivada da função f de x, né? Essa parte. Vamos lá para D. A D é o mesmo esquema. Observe que eu tenho três parcelas, é como se eu estivesse somando três funções aqui, dentro de uma única função. Então, você pode fazer a derivada separada, certo? Derivada de 5, derivada de x vezes 3, derivada de x ao quadrado vezes 3. Então, você pode fazer isso aqui separadamente. Então, a derivada da constante, isso aqui é zero. A derivada de x, observe que o expoente do x, ele passa a multiplicar o número. Então, esse expoente que eu subtenho aqui, que é 1, ele vai multiplicar pelo número que está multiplicando x, que também é 1. Então, vai ficar o próprio 1. E o x, o expoente vai ficar 1 menos 1. Então, lembre, ó, 1 menos 1, isso aqui é 0. X elevado a 0 dá 1. Então, a derivada de x é o número 1. Beleza. A segunda parte, observe, ó, no caso a terceira parte, o 2 passa multiplicando 3, então aqui vai ficar 6. E o expoente, professor, vai ficar assim, ó, 2 menos 1. Então, x elevado a 1. Então, essa é a derivada da função f de x. Beleza? Vamos lá. Letra E. Observe que a letra E, eu tenho uma função f de x, onde eu tenho 3 mais 2, que multiplica x elevado a n, mais x elevado a 2n, com n pertencente aos reais, quer dizer, pode ser qualquer número real aí. Então, observe, professor, como eu não sei o valor de n, eu posso deixar essa derivada em função de n? Você vai ter que deixar em função de n, certo? Então, você faz assim, ó, a derivada de f, da função f, passa a ser quem? Então, a derivada da constante, isso aqui é zero. A derivada de 2x elevado a n, o n ele passa multiplicando 2, então aqui vai ficar 2n, x elevado a quem? Então, observe, o expoente, ó, é n menos 1. Então, n menos 1. Mais, ó, a terceira parte. Então, observe, o expoente, ó, passa multiplicando o x. Então, vai ficar 2n, x elevado a quem? 2n menos 1.
2n menos 1. Tranquilo aí? Então essa era a derivada da função, é a derivada da função f de x. Vamos lá para a letra D. Na letra D, nós temos a ideia aqui que eu posso usar nessa... Vamos lá para F. A letra F, eu posso usar a regra do produto. Professor, por que regra do produto? Então, observe. Eu tenho duas parcelas aqui. Eu tenho uma parcela inicial, que aqui eu tenho um número multiplicado por seno de x, e eu tenho essa segunda parte aqui, ó, 4x ao cubo. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou usar a regra do produto aqui nessa primeira parte. Então, a gente vai lembrar aqui a regra do produto, e depois a gente deriva essa parte que eu circulei aqui separadamente, certo? Então, vamos lembrar aqui da regra do produto? Então, a regra do produto, quando nós temos uma função, vou chamar aqui a g de x vezes h de x, certo? Então, a derivada dessa função, ela fica assim, ó. A derivada da primeira parte, então, da primeira função, vezes a segunda função, mais, ó, a primeira função derivada vezes a derivada da segunda função. Pronto. Isso aqui é a regra do produto, certo? Ó. Então, eu vou ter que lembrar disso aqui quando eu for fazer a organização. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, essa constante elevado a x, eu vou chamar ela de função g de x, então é elevado a x. O seno de x, eu vou chamar ele como sendo h de x, certo? A minha função h de x, então seno de x. Pronto, então nós vamos trabalhar com essa ideia aqui, ó. Primeira função multiplicada com a segunda. Então, quando eu derivo essa função g de x, então a derivada de g de x, a derivada de e elevado a x, nós vimos isso aqui na aula de derivação. É a própria constante, certo? Ó, elevado a x. Beleza. A derivada do seno, professor. A derivada do seno, ela passa a ser quem? Cosseno de x. Então, nós vimos também isso aqui nas regrinhas de derivação, quando envolvia as funções trigonométricas. E agora a gente vai aplicar essa ideia, ó, nessa composição que eu destaquei aqui em cima, que eu vou destacar de amarelo, ó, essa composição aqui em cima da derivada do produto, certo? Ó, então, nós vamos aplicar aqui dentro. Então, observe que essa primeira parte, ó, ela faz relação apenas a quem? A esses dois elementos aqui, ó, certo? Ó, eu tenho um produto de duas funções aqui. E essa terceira parte, né, a segunda parte aqui, ó, 4x ao cubo, a gente deriva daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. Então, a função derivada de f passa a ser quem? Então, nós vamos ter a derivada de g, que eu chamei aqui g sendo quem? E elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e. Vezes, ó, a função h de x, que é seno de x. Mais, ó, vamos lá. A derivada de h de x multiplicada a função g de x. Então, quem é g de x? É o ezinho, né? Constante elevado a x, que multiplica a derivada do seno, cosseno de x. Pronto. Então, isso que eu acabei de escrever foi justamente a derivada dessa primeira parte aqui, que eu destaquei em amarelo. Agora, a gente vai derivar essa segunda parte, que eu vou usar a relação daquela regrinha do expoente, certo? O 3 passa multiplicando o 4, então aqui vai ficar 12, e o expoente vai subtrair de 1, então 3 menos 1, aqui passa a ser 2. Pronto, então aqui está a organização da função f derivada. Professor, você poderia escrevê-la de uma outra forma? Posso. Observe que a constante e elevado a x, ó, ela aparece em dois elementos. Então, você poderia colocar ela em evidência. Ó, poderia escrevê-la assim, certo? Ó, seno de x mais cosseno de x. Isso tudo, ó, somado mais 12x ao quadrado. Então, você poderia escrever a função, a derivada da função f de x nesse formato, certo? Ou deixar como eu escrevi aqui em cima, sem colocar em evidência. As duas formas estão corretas. Vamos lá, para a letra G. A letra G, observe que eu tenho uma função elevada a um expoente 5, certo? Então, professor, eu poderia usar a regra da cadeia aqui? Pode.
certo? Então vamos lá. Então vamos relembrar aqui a regra da cadeia. O que eu preciso lembrar da regra da cadeia? Você precisa lembrar disso aqui, ó. A derivada da função em função de x, ele passa a ser igual a quem? A derivada de y com relação a u, que vai multiplicar a derivada de u com relação a x. Então, na regra da cadeia, eu preciso lembrar essa relação. Então, o primeiro passo se faz assim, ó. Eu vou chamar o que está aqui dentro do parênteses de u, certo? De uma letra aí, da letra que eu vou usar na regra da cadeia. Poderia ser qualquer outra letra, mas aqui eu vou chamar de u, certo? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x mais 1. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa última parte aqui. Agora, certo? Da regra da cadeia, ó, eu vou derivar u com relação a x. Então, nós vamos calcular a derivada de u com relação a x. Então, o que é que você faz? Então, você deriva por partes a função quadrática, certo? Que aqui eu chamei de u. Então, lembra, o 2 passa multiplicando o x, então vai ficar 2x. E o expoente vai ficar 2 menos 1, então vai ficar apenas 1. Beleza. O termo central, observe que o expoente aqui é 1, então esse expoente ele passa multiplicando o x, então vai ficar o próprio 1. E daí o expoente do x vai subtrair de 1, então 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 é 1, então vai ficar apenas o 1. E a derivada do 1, derivada da constante, isso aqui é 0, certo? Então a derivada de u com relação a x, 2x mais 1. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a função, que eu vou chamar aqui f de x de y, certo? Onde tinha o parênteses eu chamei de u, então minha função y ela tá escrita ó, em função de u. E daí eu vou derivar ó, essa função y com relação a quem? Com relação a u. Então observe, ó, eu estou agora resolvendo ó, essa primeira parte da regrinha da cadeia, certo? Então eu vou derivar a função y, que é a função f de x, com relação a u. Então o que é que você faz? O 5, você passa ele multiplicando 1, então vai ficar 5, u elevado a quanto? 5 menos 1. Então subtraindo aqui de 1, o expoente fica 4. Pronto. Tendo a derivada de u com relação a x e a derivada de y com relação a u, agora nós vamos aplicar isso aqui na regra da cadeia, certo? Então, quer dizer que a derivada da função f, ela vai ser quem? Vai ser essa multiplicação aqui, ó, dessas derivadas, que é justamente as derivadas da regra da cadeia. Então, vai ficar a derivada de y com relação a u, então nós acabamos de encontrar aqui embaixo. Então, vai ficar assim, 5u elevado a 4, que multiplica quem? A derivada de u com relação a x. Está aqui, ó, 2x mais 1. Então, 2x mais 1, certo? Coloquei aqui em parênteses só para organizar. Pronto, aí observe, ó, quem é o valor de u, professor? U, nós chamamos de u a função quadrática que está dentro do parênteses. X ao quadrado mais x mais 1. Então, você vai substituir, onde tiver u, você substitui pelo valor da função quadrática. X ao quadrado mais x mais 1. Isso tudo ó, é elevado a quem? A quarta potência, que vai multiplicar 2x mais 1. Não é linda a matemática? Olha que coisa linda aí. Então, observe, ó, essa derivada da função f, o resultado é esse que eu estou destacando aqui. Ó. Muito massa, pessoal. Então, observe, ó, vocês aprendendo essas técnicas, futuramente vocês irão aplicar aí nos próximos cálculos, certo? Então, muito massa aí. Então, essa é a letra G. Vamos lá para a próxima letra. Próxima letra, nós temos aqui a função h. Então, observe que a função h ela é um produto de duas outras funções. Então, eu vou chamar essa função 3x ao quadrado mais x. Eu vou chamar isso aqui de g de x. E essa outra parte, que é outra função também, função terceiro grau, eu vou chamar de h de x. Então, observe, professor, que regra nós vamos usar aqui? Essa regra, eu posso utilizar outra que eu já utilizei hoje aqui. A regra do produto. Então, observe, ó, uma função multiplicada por
outra função. Então, a regrinha do produto. Então, vamos lembrar aqui a regra do produto. Então, a derivada da regra do produto, você vai pegar a derivada da primeira função, que vai multiplicar a segunda função, mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função. Então, essa é a regrinha do produto. Tranquilo? Agora, vamos lá. Então, vamos fazer aqui separadamente. Ó. Então, vou fazer as derivadas separadas. Então, quem é a primeira função? A primeira função é g de x. Então, vai ficar assim, ó, 3x² mais x. Pronto. Quando eu derivo essa função g de x, ela fica assim, ó. O 2, ele passa multiplicando o 3, então aqui vai ficar 6, e o expoente x, certo? E esse x, a derivada do x, a gente já fez aqui anteriormente, é 1. Então aqui vai ficar apenas 1. Então essa é a derivada da função g de x. Quem é a função h de x? Então vamos lá. h de x passa a ser quem? 1 mais x ao cubo. Então, quando eu derivo h de x, então lembre, ó, a derivada da constante, isso aqui é 0. Então, a derivada de 1, isso aqui passa a ser 0. A derivada de x passa a ser 1. A derivada de x ao cubo, então lembre, ó, o 3 ele passa multiplicando o x, então aqui vai ficar 3, e o expoente fica quanto? Fica 2. Pronto, então esses resultados que nós temos aqui das derivadas, nós vamos usar na relação da regra do produto. Então, vamos lá. Então, como é que fica essa regra do produto? Então, fica assim, ó, a derivada da função f passa a ser quem? Então, primeiro você vai derivar g de x, que nós já temos esse valor aqui. Então, vou colocar aqui em parênteses, então vai ficar 6x mais 1, a derivada da função g de x, que vai multiplicar a função h de x, sem estar derivada, certo? Ó, 1 mais x ao cubo. Beleza. Mas, ó, agora eu vou pegar a função g de x sem estar derivada, mais x, e vou multiplicar pela derivada da função h de x, que está aqui embaixo, ó, que nós derivamos ela aqui embaixo. Então, vai ficar aqui, ó, 1 mais 3x ao quadrado. Pronto. O que eu preciso fazer? Eu preciso organizar essa função. Então, observe que eu posso fazer aqui a regra da distributiva, né? Posso multiplicar cada membro aqui. Então, se eu multiplico cada membro, vamos fazer aqui com calma. Então, vai ficar assim, ó. A primeira parte, 6x, eu vou multiplicar por 1. Então, isso aqui vai ficar 6x. 6x eu multiplico por x. Então, vai ficar mais 6x ao quadrado. 6x eu multiplico por x ao cubo. Então, lembro, 6 vezes 1 dá 6. X multiplicado por x ao cubo dá x à quarta. Pronto, agora eu vou fazer essa mesma ideia multiplicando 1. Certo? Então, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais claro. Então, 1 vai multiplicar por 1. Então, aqui vai ficar 1. 1 vai multiplicar por x. Então, aqui vai ficar x. E 1 vai multiplicar por x ao cubo. Então, mais x ao cubo. Então, professor, eu posso organizar isso aqui? Pode, mas ainda vamos terminar aqui a organização. Tem outros termos que podem ser multiplicados. Então, vamos lá. Então, eu vou multiplicar 3x ao quadrado vezes 1. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. Então, 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Pronto, agora nós vamos pegar o segundo elemento do primeiro parênteses e eu vou multiplicar por todos os elementos do segundo parênteses. Então, x vezes 1, então aqui vai ficar o próprio x. X eu vou multiplicar por 3x ao quadrado, então vai ficar 3x ao cubo. Pronto, agora nós vamos organizar esses termos, então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Quem tem x à quarta, eu vou somar com quem tem x à quarta, certo? Então, essa derivada fica assim, ó. Vai ficar 9 somado com 6, então aqui eu tenho 15, x à quarta. Beleza. Quem tem x ao cubo, eu vou somar com quem tem x ao cubo. Então, observe, ó, 3x ao cubo somado mais x ao cubo. Então, vai ficar 4
x ao cubo. Beleza. Quem tem x ao quadrado, eu vou operar com quem tem x ao quadrado. Então, 6 somado mais 3, que eu tenho 9. E aí eu conservo a variável com o mesmo expoente. Quem tem x? Então, observe que eu tenho x mais 6x aqui do lado, certo? Tem outro x aqui mais no centro. Então, vamos lá. Então, vai ficar x mais x dá 2x. 2x mais 6, isso aqui vai ficar 8x. E por último, sobrou apenas quem? Sobrou apenas o 1 aqui sozinho. Mais 1. Então, observe, ó, essa é a função derivada de f de x, certo? Então, nós vamos ter 15x à quarta mais 4x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 8x mais 1. Então, uma questãozinha bem massa aí, envolvendo regra do produto. Então, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é aí, e para finalizar a gente vai fechar com a J. Então, essas são as questões da primeira parte da lista de derivadas. Então, se liga aí. Então, professor, nessa aí, eu posso usar também regra do produto? Pode. Ó. Observe que aqui no centro, ó, aqui mais nessa primeira parte, eu tenho um produto de um termo multiplicado por outro. Então, você pode usar aí aquela regrinha do produto. Eu vou tentar fazer direto, certo? Para vocês fixarem a ideia. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui, ó. Fazendo direto, como é que você faz? Você faz assim, ó. Então, a primeira função, eu vou chamar aqui o x, certo? E a segunda, o e, que é a constante, elevado a x. Então, você faz assim, ó. A derivada da primeira constante, a derivada do x, é 1, certo? Ó, que multiplica a segunda parte sem estar derivada. Mas, aí você conserva a primeira parte, que é x, e deriva a segunda parte, que no caso é elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é ela própria. Beleza. E a derivada do cosseno, então observe que eu já tinha concluído essa primeira parte, né, usando aqui a regra do produto. Agora nós vamos derivar essa segunda parte, que é o cosseno de x. Então, o cosseno de x, então lembre que nós vimos isso aqui nas regras de derivação. A derivada do cosseno é menos o seno de x. Pronto, então isso aqui é a derivada da função f de x. Professor, eu poderia organizar isso aqui de outra forma? Pode, você poderia escrever colocando o ezinho, ó, em evidência. Então, você poderia escrever assim, ó, 1 mais x, isso tudo, ó, seno de x. Então, essa é a derivada de f. É uma forma de você também deixar essa escrita. E aí, para a gente finalizar, a j, como é que eu posso fazer isso? Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiro passo, ó, eu vou reescrever essa função, essa fração, como um expoente, tá? Como a ideia de potência. Então, lembre, toda e qualquer situação que vocês tiverem uma fração, quando eu inverto esse número, quer dizer, que eu escrevo ele como um número inversível da fração, ele fica assim, ó, x elevado ao expoente negativo. Então, esse expoente aqui eu subtendo que é 1. Tá? Como não tem nenhum número aparecendo aqui, você subtende que tem 1 aqui no expoente, então quando você inverte a fração, o expoente fica negativo. Então, você acabou de escrever como potência. E daí eu derivo a função f, ó, escrita como potência. Então, lembre, ó, o expoente ele passa multiplicando o x, então vai ficar menos 1. A variável vai ficar menos 1 subtraído de menos 1. Então, sinais iguais somam-se. Então, vai ficar menos 1 com menos 1, aqui dá menos 2. Então, essa é a derivada de f. Que você reescrevendo ela como fração, ela vai ficar assim, lembre, ó, esse número que está elevado ao expoente negativo, ele é do denominador. Então, é a mesma coisa de você escrever essa fração assim, ó, 1 sobre x ao quadrado, certo? Então, a derivada de f de x passa a ser quem? 1 sobre x ao quadrado. Lembrando que está negativo. Beleza? Então, galerinha, para você que está chegando aí agora, se gostou dessas primeiras resoluções dessa lista de exercícios de derivadas, curte aí, se inscreve no canal para dar aquela força. Você que não assistiu ainda às aulas de derivada por definição e usando as regras de derivação, eu vou deixar aqui abaixo os dois links das duas aulas que já foram feitas para vocês fixarem melhor essa ideia. E logo logo vai ter a segunda parte dessa lista com mais questões
envolvendo aí derivada usando essas regras de derivação. Valeu, galerinha, até mais.